Salve, turma, eu sou o Gustavo Grilo e você está no canal Além das Ondas. E olha, hoje meu convidado tem muita história, mas muita história mesmo para contar dentro e fora d'água. Mais de 45 anos prestando um excepcional serviço ao surf, não só brasileiro como mundial. Prazer imenso, meu grande amigo, minha referência, Klaus Kaiser. Klaus, prazerzaço. Prazerzaço, Grilo. Prazerzaço. Bom demais, cara, ter você aqui, cara. Prazer é todo meu, né? E faz tempo que estava pra gente gravar esse programa, né? É verdade, a gente está tentando isso já tem um bom tempo, aproveitando que você está aqui no Espírito Santo, né, cara? Junto com o circo da Confederação Brasileira para essa etapa do circuito de base, e a gente está aproveitando, matando Exatamente, a saudade, né, irmão? Trabalharemos juntos e, acima de tudo, bater esse papo bacana, porque, como eu disse e repito, mais de 45 anos de excepcionais serviços prestados ao mundo do surf. Obrigado. Mas é real. Desde a parte de staff, ali, de back-office, digamos assim, até mesmo dentro d'água, porque você também foi competidor. Aliás, fui competidor. Como é que o mar entrou na sua vida, Klaus Kaiser? Cara, é uma história muito louca, porque, na verdade, eu nasci no interior de Santa Catarina, quase em fronteira com a Argentina, né? Uma cidade chamada Pinhalzinho. Orgulho de ser cidadão pinhalense, a capital da amizade, Pinhalzinho. Que bacana! E no início dos anos 60, minha família, que é gaúcha, de Getúlio Vargas, Erebango, né, que pertencia a Getúlio Vargas, hoje é emancipada, minha família era de lá, e aí foi para o oeste de Santa Catarina para colonizar aquela região. Foi uma das tantas famílias gaúchas que foram para o Rio Grande do Sul. E aí eu nasci lá, em 68, 7 de novembro de 68. E tive uma infância maravilhosa. Imagino. Pé descalço, banho de chuva, futebol com os amigos, subia em árvore, ficava comendo fruta em árvore, sabe? Então, uma infância excepcional. E com 7 anos de idade, a minha mãe era professora, né? Minha mãe foi transferida para Balneário Camboriú. Santa Catarina. Santa Catarina, né? E aí, obviamente, a última vez que eu vi meu pai, eu tinha 3 anos de idade, né? Então fomos só eu e minha mãe. E engraçado que na época que eu morava em Pinhalzinho, a gente lia sobre o mar, né? Que o mar era salgado, que o oceano era gigante. Inclusive tinham amigos meus que pensavam que tinha um grande portão na beira da praia, que as pessoas tinham que pagar para entrar entrar no mar. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei em Balneário Camboriú, que eu vi o mar, né, eu preciso saber se o mar é salgado, e saí correndo, me joguei no mar e dei um gole. e ali deu match. Então o mar literalmente entrou na sua vida a partir desse gole aí, né? Literalmente. E 2 coisas aconteceram nesse mesmo dia. Além desse gole de água que eu dei, que eu vi que a água era realmente muito salgada, foi a primeira vez que eu vi um surfista vindo. Porque quando eu dei o mergulho, tomei água, que eu falei, nossa... E aí eu já olhei para o fundo e vi um surfista surfando, que era o Bilo, que depois viria a ser muito meu amigo, né? Hoje somos muito amigos. Dos grandes competidores catarinenses dos anos 70 e 80. Exatamente. E a maior referência de Balneário Camboriú em termos de surf é o Bilo, né? E eu vi ele surfando e eu falei, eu quero isso, eu quero isso. Quero ser isso. Eu quero ser isso, né? Aí aconteceu em um primeiro momento, minha mãe foi lá para conhecer e coisa e tal. Quando a gente foi junto, a gente voltou para Pinhalzinho. E em final de 78, nós voltamos para morar em Balneário Camboriú, né? E eu já tinha na cabeça que eu queria surfar. Eu vi o mar, as ondas, fiquei apaixonado. E quando a gente voltou, eu comprei uma prancha de isopor, a famosa Rio Santos. Tinha Guarujá e a Rio Santos. E aí, isso foi no verão de 78 para 79. Eu tinha 10 anos de idade. E ali eu comecei a surfar com prancha de isopor e rapidamente convenci minha mãe a... comprar uma de fibra? Uma de fibra. Você lembra qual foi? Ilha de São Francisco. Lembra o shaper?
Não lembro o shaper. Sinceramente, eu não lembro o shaper. Biquília, monoquilha? Biquília, mas para tu ver como são as coisas, né? A gente comprou na loja, Só Tênis, era o nome da loja em Itajaí. Vendendo prancha, só tênis? O nome da loja era Só Tênis. E aí, comprei aquela prancha linda, maravilhosa, biquília, novinha. Uma semana depois, eu já tinha uma turminha que pegava onda, né? Ícaro Cavalheiro, né? E aí... O Ícaro é amigo seu desde colégio, né? Desde colégio. Desde a segunda série primária, primeira e segunda série primária, a gente estudou juntos. Grande competidor também. Grande pessoa, grande amigo, né? Esse é o outro grande capítulo que eu tenho vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouco. E aí, uma semana depois de ter comprado essa prancha zerinho, eu encontrei... A gente foi surfar, né? Óbvio que estava aprendendo a surfar. E um amigo meu, que Deus o tenha, né? Luciano Mussi, que já faleceu, ele tinha... A minha prancha era uma 5.6 biquília que eu comprei. Cara, coincidência. A minha primeira prancha foi a 5.6 biquília também. E aí, ele tinha uma prancha fly amarela, monoquilha, 7 pés. Eu me apaixonei pela prancha. O design da monoquilha continua super linda, né? Até hoje, assim. E aí eu falei para ele, troca comigo. Ele falou, o quê? Troca. A prancha era velha, já estava batida, tinha um monte de malho, já estava malhada. Falei, troca de prancha comigo, eu te dou minha prancha, tu me dá a tua. Falei, aí ele assim, tu tá louco? A prancha é nova, essa aqui não interessa, vamos fazer a troca. Fizemos a troca e ali... E vale uma ressalva, assim, rápida, porque você estava trocando uma Ferrari, né? Porque era uma biquília, você está falando de 1980, você estava no auge ali do Mark Richards, que era 79 para 80, pois então, Mark Richards campeão mundial usando biquília, né? Mostrando a versatilidade da biquília, e você dá um passo atrás trocando para uma monoquilha. Porque eu tinha dificuldade em ficar em pé e remar, porque eu sempre fui um pouco mais alto, né? Compleição um pouco mais forte. Eu tinha dificuldade em remar e entrar na onda. E com essa monoquilha, meu Deus do céu, meu surf, assim, melhorou de uma forma incrível. Exponencial. E dali em diante foi só felicidade. E você competiu também no circuito catarinense, não foi isso? Competi, mas antes de competir, eu já tinha uma veia organizadora. Em 81... Antes de ir para a bateria dentro d'água, já estava ali a vontade de organizar. Em 81, porque naquela época a gente tinha acesso a revistas que chegavam de 30 em 30 dias. Algumas delas estão aqui, com exceção da Fluir, né? Mas basicamente a Visual. Exatamente. Aliás, vale uma ressalva aqui para a turma que de repente não acompanhou. Ó. Isso aqui era o nosso Instagram da época, né, Cláudio? Exatamente. Era aqui que a gente sabia o que acontecia no mundo do surf. Resultados de campeonato. Quanto tempo que a gente demorava para chegar. Ansioso, passava todo dia na banca. E aí, já chegou a revista? Já chegou a revista? De 3 em 3 meses, depois foi caindo, né? Até chegar a Fluir, que ficou mensal. Mas desculpa interromper seu raciocínio. Nada, tranquilo. E aí, em 1981, eu tinha 11 anos de idade. Eu organizei meu primeiro campeonato para os amigos do bairro. A gente não sabia nem como julgar. Nada, mas vamos fazer um campeonato e coisa e tal. Aí juntamos, pegamos as folhas de caderno, botamos os nomes, dividimos por bateria, assim, alguns nomes. E aí, como é que será que julga a onda? Assim, deve ser, cada manobra deve ganhar uma nota. Então, cada onda surfada, o cara fazia 4, 5, 6 manobras e ganhava 5, 6 notas em cada onda. Mas a gente não sabia como fazia. Então, em 81, eu organizei meu primeiro campeonato. Em 82, eu já tinha feito mais 2 campeonatos para a galera de bairro. E em 83, eu organizei meu primeiro campeonato para da cidade. E você tinha 14, 15 anos? 14 anos de idade. E aí foi quando eu comecei a competir no circuito catarinense amador. E o primeiro campeonato que eu competi, fui 3º colocado. Lembra quem compôs a final nessa época? Ganhou Ícaro Cavalheiro, o falecido Badalinho foi vice-campeão. Badalinho, filho do Badalo, que foi presidente da Associação Norte Catarinense de Surf lá de Joinville.
E o irmão dele, Badalinho, surfava demais, demais, demais. Foi vice-campeão e eu fiquei em terceiro junto com o Pepe e Carlos Carboneiro em quinto lugar. Um mar enorme, Balneário Camboriú, enorme. Nossa, mãe. E eu peguei uma onda só na final, foi muito difícil para varar, porque a gente tinha 15 minutos para varar e 15 minutos de bateria. Nessa época era cruel, né? 15 minutinhos era terrível. E a final de 5. E eu me lembro que eu remando do lado do Pepe, assim, os dois tomando na cabeça. Uma hora ele chegou para mim assim, pô, vamos desistir. Eu falei, de jeito nenhum, cara. Já estou aqui. Pô, preciso entrar, preciso pegar uma onda. Eu entrei, quando eu entrei, eu olhei para a praia e a bandeira já estava amarela. Naquela época eram bandeiras, né? E aí consegui pegar uma onda, terminei em terceiro. Marcou ali, né? E aí competi todo aquele ano na categoria Mirim. E em 84, Circuito Catarinense, primeira etapa, aí já é um outro capítulo da minha vida, né? Que em 84, primeira etapa do Circuito Catarinense na Praia da Joaquina, o campeonato foi no Costão, Pedro Sul, no Costão da Joaquina, né? Entre o Costão e a Pedra Careca, né? Aí eu competi na primeira bateria do dia, no domingo, semifinal, eu e Sandro Sardar, eu perdi a semifinal, né? E aí quando eu devolvi a camisa, estou indo para o estacionamento, atenção, Klaus Kaiser, por favor, compareça aqui na estrutura, papapá. O que aconteceu? O que eu fiz agora, né? O que eu aprontei? E era uma turminha meio medonha que eu tinha. Galera de Camboriú que chegava em todos os campeonatos e ganhava tudo, né? E aí eu cheguei lá e o Perdigão, Roberto Perdigão, falou: Beatmaster, o nosso faltou. Quer ajudar aí? Quer entregar a camiseta? Quer dizer, foi Perdiga, então, que te traz para toda essa tua futura carreira. Por quê? No circuito anterior de 83, como eu já organizava os campeonatos de bairro e organizava o campeonato em Camboriú, todos os campeonatos que eram maiores, eu chegava no palanque, posso ver como é que é? Posso ficar aqui em cima um pouco? Coisa e tal, pô, é assim que julga? O locutor trabalha assim, sabe? Todas as etapas, em Bituba, Laguna, São Francisco do Sul, eu sempre estava lá e os caras me conheceram. E aí, né, na Joaquina, os caras me chamaram, Klaus, Perdigão me chamou, quer entregar as camisas lá, que o nosso Beatmaster não veio, teve um problema. Eu falei, claro! E aí eu comecei a entregar as lycras, né? Eu já conhecia todo mundo, já ficava até mais fácil identificar a cor de camisa com o surfista. Exatamente. Fui muito bem recebido também pelo Arnaldo Spaia e pelo Flávio Boabait. Quer dizer, a fina flor de quem produzia os maiores eventos do Brasil na época. Exatamente. Eles que organizavam, por exemplo, os festivais olímpicos. Clássicos. Tiveram início em 82 até 1984. E o circuito catarinense, naquela época, era o mais organizado que existia no Brasil. Era a grande referência para todos nós fora desse eixo. Exatamente. E tinha um somador de notas chamado Saul Oliveira Filho. Saulzinho. E nesse mesmo campeonato que eu comecei a entregar lycra, coincidências existem e acontecem, né? O Beatmaster, ele chegou, acabou aparecendo. No mesmo momento em que o Saul, que somava notas, teve que sair para resolver um negócio. E aí eu já metido, falei, posso tentar, posso fazer, eu posso somar nota. Você era bom de matemática, essa aula você não faltou. Não faltei. E aí o Arnaldo me ensinou, o Arnaldo Spaia me ensinou, assim que somar nota. Então, nesse campeonato já somei nota. É porque vale também uma observação, a turma que de repente não vivenciou isso, a gente não tinha o circuito, qualquer circuito que fosse, ainda mais naquela época, não tinha sistema de computação, existia um profissional específico para ficar somando as notas ali, e os resultados demoravam a aparecer, né, Klaus? Demoravam bastante, porque tinha que somar nota, e tinha uma pessoa que conferia, né, e então tinha todo uma... Demorava, né? Eram 5 juízes, aí primeiro era a época do 3-2, 4-1, 5-0, e depois era um outro sistema, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, e cortava maior, menor, e
dava o resultado. Foi ajustando ao longo do tempo. Exatamente. E aí eu me lembro que eu fui para Balneário Camboriú de volta, né, realizado. Eu trabalhei num campeonato enorme, caramba. No dia seguinte, na segunda-feira, naquela época não tinha celular, não existia celular. Toca o telefone de casa, é o Perdigão. E aí, Klaus, tudo bem? Coisa e tal, papapá. Próxima etapa é em Camboriú. Quer trabalhar de somador? Foi a glória. Foi a glória, né? E não tinha dinheiro nessa época, né, Klaus? Ou tinha? Você chegava a receber não, recebia tá. um pouquinho, mas recebia. Eu falei, claro! Né? E aí começou. E aí comecei, trabalhei todo o circuito de 84, e aí em 85 fui chamado para fazer as baterias do OP Pro, porque durante o circuito de 84, o Arnaldo Speyer e o Perdigão me ensinaram a fazer baterias, cabeças de chave, como é que é, coisa e tal, blá, blá, blá. Então eu assumi esse lado, era o famoso baterista, não era o baterista, era baterista de fazer bateria, tanto que a camisa que eu ganhava, atrás estava escrito baterista. Olha, essa eu não sabia. Exatamente. E aí eu comecei a fazer as baterias e somar notas no circuito catarinense, e no primeiro OP Pro, eu pensei assim, um campeonato desse tamanho, esquece, né? E me ligaram para o Klaus, você é o baterista oficial, somador de notas. E você ficou daquele jeito, né? Porque era a volta do circuito para o Brasil. Né? Você está falando de 86, correto? 85. 85, perdão. De 85. Né? Eu não sei se eu estou indo muito rápido na história. Não. Eu ia até te perguntar, justamente, cara, você viveu um dos campeonatos mais icônicos até hoje da nossa história, né? Do Brasil, né? A volta de uma etapa... Do Ring Loose. Isso. Primeiro uma palhinha do OP Pro. O OP Pro foi um tremendo sucesso, né? Tiveram 500 e poucos. Você acha que o OP Pro já foi um ensaio para o Ring Loose depois, 2 anos após? Foi. E já eu te explico por quê. E em 86 teve o segundo OP Pro, que teve o maior recorde de inscritos, 700 e poucos inscritos. Só no amador, a primeira fase eram 66 baterias de 6. Quantos dias? 9 dias. De um sábado até o outro domingo. Tinha o surf profissional, surf amador, bodyboard, kneeboard. Né? O kneeboard, para quem não está ligando, é surf de joelho, que infelizmente está um pouco sumido, esquecido. Exatamente. E aí, esse campeonato do OP Pro de 86, ele foi a semente do circuito brasileiro de surf profissional, que teve a primeira edição em 1987. Né? Então, se reuniram os grandes empresários da época, Sidão da OP, Fernandão e Chivas, né? E o Zezinho da Lightning Bolt. Zé Roberto. O Hermínio Nadim da Sandec. O Rafael Levi, o Fico da Sandec, da Fico. E Zé Roberto da Town & Country e o Alf Lanhado da Ring Loose. E aí, na reunião, né, que reuniu grandes nomes do surf brasileiro, ficou decidido que o circuito brasileiro começaria em 1987 com 5 etapas, e o Alf faria o retorno do circuito mundial com a Ring Loose. Então já... muito bacana. Eu não tinha essa informação. Então já foi tudo pensado no sistema. Pensado. Vamos criar o circuito brasileiro com essas etapas e a cerejinha do bolo vai ser, então, a volta do Mundial. Circuito. Porque desde 1982, 83... que teve o fim do IMEA 5000, que não tinham mais eventos. Eu acho que foi 82. Acho que foi 82, foi Terry Richardson que ganhou, se eu não me engano. Não tínhamos mais etapas do circuito mundial no Brasil. Então, o Ricardo Bocão foi eleito presidente da Brasp, o primeiro presidente da Brasp, fez um trabalho excepcional. Roberto Perdigão de diretor executivo. Se eu não me engano, Paulo Luiz
de São Paulo era o vice-presidente. Então, Associação de Surf de Ubatuba, né? Exatamente. Eu posso estar enganado, mas o Bocão era presidente, Perdigão diretor executivo, Arnaldo Spaer diretor técnico, né? E ali surgiu a nova era, e ali foi o boom realmente do surf profissional, que tudo isso que acontece hoje, do Brazilian Storm, sim, Gabriel Medina, Mineirinho, Filipinho, Iago, Ítalo, coisa e tal, tudo isso se deve a esse pessoal que lá atrás, não só esse pessoal, como sim, aqueles que antes claro, realizavam o Festival de Ubatuba desde 72, o Paulo Issa, sim, né? O Festival de Saquarema, a Copa CCE de Saquarema, a Copa Realce Nordeste em Recife. Muito bem lembrado. O JS aqui do Espírito Santo, que eu tive o prazer de vir aqui em 1986, do Cezinha. Sim, né? Cezinha Nogueira. Cezinha Nogueira. Era do jornal de serviço do pai dele, seu César. Exatamente. E essas, o Juca de Barros com lá o Summertime no Paraná, entendeu? Então, todas essas pessoas ajudaram a colocar uma sementinha que foi crescendo e virou o que hoje o pessoal todo tá colhendo os frutos, que é o Brazilian Storm, que está ganhando tudo. Sim. Mas a gente sofreu muito. A gente ralou muito. E a gente principalmente com a fama que o surf tinha antigamente, que era esporte de vagabundo e maconheiro. Sim. Né? Então, para você conseguir trazer grandes marcas, né, para o esporte, para apoiar o esporte, não só da Surfwear, mas de fora, como, por exemplo, a Olímpicos, né, que depois a Olímpicos patrocinou também o circuito brasileiro, que passava na Rede Globo, e das pessoas que mais teve influência nisso foi o Manuel Matos, o Manuel da Rede Globo, né? E a ele também eu tiro o chapéu. Tiro o meu chapéu. A gente sempre teve, ao longo da história do surf, alguns magos, assim, colocou a mão e ajudou, de certa maneira, né? Desde a época lá dos Brazilian Nuts, vamos lembrar disso também. Renan, o próprio Rico, que fez também, Daniel, Bocão. A gente vai falar de inúmeros nomes aqui. Penho. Está lá atrás, Penho. Tem muita gente que ajudou, né, a pavimentar. Hoje a gente está numa highway, uma freeway. Exatamente. Né? Mas naquela época era na escuridão com um machadinho cego. Exatamente. Né? E sem proteção, ele vai pisar em caco, vai pisar em tudo. Mas foi feito, desbravou. Isso, né? Foi muito importante. Fundamental, sabe? Até para a resiliência do surf brasileiro. Né, Cláudio? Você vê, e você acompanhou isso em loco, você via o que isso é natural, assim, num esporte que é relativamente novo no sentido de competição, quer dizer, fazendo ao longo da sua trajetória vários ajustes, mas nitidamente os brasileiros logo no início também sofreram vários preconceitos, porque estavam chegando num banquete que não foi organizado para eles. Exatamente. Né? A gente sofria muita discriminação. Eu me lembro que no Hang Loose de 86, o Sérgio Noronha, grande competidor carioca. Morei na casa dele, abriu as portas da casa dele para mim morar na Barra da Tijuca. Fedelho que continua surfando em alto nível. E outra coisa, ele dorme em barril de formol, né? Porque é impressionante, tá igual, sabe? Tá um garoto. Então, o Fedelho ficou em quinto naquele Hang Loose e foi representar o Brasil no Mundial Amador da Inglaterra. Ele... Acho que Pepe César, 86. 86, Pepe César foi também. Então, Fernando Graça. Não, Fernando Graça foi depois, 88. É verdade. 88, Fernando Graça foi 88. É verdade, tem razão. Fernando Graça, Teco, Fabinho Gouveia, Rodrigo Rezende, né? Essa turma foi em 88. 86 foi uma turma um pouco... Mas o Sérgio Peixe acho que foi também em 86, não foi? Foi, acho que foi. Se não me engano, foi a Tanira Damasceno no feminino, se eu não me engano. Creio que sim. Eu realmente... Marcos Conde, se não me engano, foi o técnico. E aquilo ajudou muito a
Criar uma consciência. Além de criar uma consciência, abriu portas. O Brasil está chegando, né? O Brasil, sabe? E com os resultados do Mundial de 88, que o Fabinho Gouveia foi campeão do mundo, Fernando Graça foi vice-campeão, Teco foi quinto, Rodrigo Rezende também chegou perto, foi quinto colocado também. O pessoal já tem uma geração chegando. Já tem uma geração chegando, sabe? E com o avanço do circuito brasileiro e das etapas do circuito mundial, o Alfio sempre fazendo, o Alfio também foi uma pessoa espetacular, assim, que a esse todos eu tiro o meu chapéu, né, e a esse pessoal que começou todo esse movimento. O circuito brasileiro de 87, né, Paulo Matos foi o primeiro campeão, ele teve uma importância para toda uma geração, inclusive a geração que gostava de pegar onda, mas que talvez não almejasse ser um surfista profissional, mas tinha aquilo arraigado dentro do seu ser, né? Que é, em primeira instância, o que você é? Eu sou surfista. Porque existia um circuito, claro que todo mundo se espelhava naqueles caras, eram os grandes ídolos, né? Em 87 eu tinha 17 anos, começando a tentar uma competição, mas já percebendo que eu também não gostava tanto de competir. Aqueles 15 minutinhos eram muito cruéis, né? Normalmente era em condições muito ruins, não tinha janela, não tinha previsão de onda, marcava o dia, nem olhava a lua direito, vai. Então, assim, foi um fator também que foi deixando um pouco de lado essa vontade. Entrei cedo na universidade, fui fazer comunicação e aí fui fazer a faculdade pensando em ser um jornalista especializado em surf. Acabei fazendo publicidade, propaganda, quer dizer, vai um pouco mais mesma área. E por que eu estou falando isso? Porque esse circuito, ele foi fundamental para pavimentar essa estrada, quer dizer, criar uma profissão que não existia, né, até então, quer dizer, surfista profissional, alguns recebendo na carteira assinada, naquela época tinha isso. Exatamente. Também, né? Eu bati um papo com o Rico, ele falou que recebia na época um patrocínio dele lá, carteira assinada e tal. Então isso foi muito importante para que houvesse esse crescimento que foi exponencial. O surf nessa época deu uma explosão muito grande. A indústria brasileira fortalecida demais. Claro que na época tinha a questão da pirataria, que depois foi resolvida, né? O circuito mundial veio credibilizando isso, as marcas credibilizando, entendendo que era um mercado absurdamente gigantesco e que precisavam estar ali inseridos, né? E veio, como você bem colocou, pavimentando para que chegasse no Brazilian Storm. Mas eu queria fazer uma observação, porque você foi de competidor, depois ali para somador, baterista, como você falou, mas a sua grande vocação é a comunicação. Como é que veio essa questão da locução? Como é que começou para você a locução de eventos de surf? Antes disso, só quero tocar em dois pontos, rapidamente. Não precisa ser rápido não, irmão. Fica à vontade, tem uma hora que for necessário para a gente bater esse papo. Não, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava e competia junto. Naquela época podia, né? Naquela época podia. E aí alguns amigos pensavam, Cláudio só se dá bem porque está trabalhando, sabe? A galera começou a falar. E aí eu falei, vou parar de competir. E o último campeonato que eu competi, eu ganhei do Teco Padarates na final. Do Teco? Até hoje a gente briga com o ex-presidente. Um beijo, meu presidente. Até porque o Teco sempre foi meu amigo. Você tem isso no currículo, cara. Ganhou do Teco. Ganhei do Teco. Para poucos, hein? Para poucos. E foi o primeiro campeonato que o Teco correu, mas ele já era fenômeno. O Teco, ele foi aquele menino que tudo que ele fazia bem feito. Ele jogava basquete maravilhosamente bem, ele lutava judô espetacularmente, surfava de uma maneira magistral. E eu morava num prédio na frente da praia, edifício Paraíso, e atrás tinha uma Avenida Brasil, e ele morava no prédio bem atrás de mim. Então todos os dias estávamos dentro d'água. Todos os dias. Então, eu criei uma amizade muito grande com toda a família Padarates.
principalmente com o Charles, que é o filho mais velho. É o Charles, o Teco e o Neco. O Neco nessa época não era nem projeto ainda, né? Mas esse detalhe foi legal. E uma coisa que eu não queria deixar passar, quando você falou da questão dos 15 minutos, que é muito pouco, no Open Pro de 85, a gente tinha fechado as baterias, o campeonato já estava na 40ª bateria da primeira fase amadora. 2 dias já tinha acontecido, quando chegou a equipe da Pena. Eles vieram de ônibus de Fortaleza até a Joaquina. Olha, é longe, hein? 6 surfistas, e chegaram lá, o ônibus quebrou no caminho, tiveram contratempos, etc. Então, só conseguiram chegar em Florianópolis 2 dias depois que o campeonato já tinha começado. Só que ainda estava rolando a primeira fase do amador. E aí eles, pelo amor de Deus, coloca a gente no campeonato. Fizemos uma bateria a mais para colocar os 6 atletas da Pena na mesma bateria. Coincidência ou não, 1 hora depois veio a equipe Farinha do Rio de Janeiro. Você lembra do Farinha que competia de inboard? Sim. De surf de joelho? Sim. Ele tinha as etiquetas Farinha. E eles também se organizaram tarde, também chegaram lá depois mais 5 surfistas. Então, para tu ver como eram as coisas naquela época, né? Então o pessoal veio de Fortaleza e do Rio de Janeiro para competir 15 minutos. 3 passaram e 3 ficaram. Caramba, entendeu? Cara. O Petrônio veio junto com a equipe Pena, você lembra? Não, era César Picureia, João Carlos Coveiro, veio acho que o Dalto Castro, Picolé, Cadinho. Só uma turma boa de onda. E, se não me engano, o Pena estava junto também. Se eu não me engano, o Pena estava junto também. Eu acho que foram esses. Posso estar enganado em um outro nome, mas eu acho que era esse pessoal. Só fazer um registro, ficam aqui, eu tenho certeza que os seus também, nossos sentimentos pela perda do Petrônio, da Greenish, irmão do Pena, né, do Zé Rubens e tal. Pessoas maravilhosas que, acima de tudo, também ajudaram e muito, continuam ajudando a pavimentar o surf brasileiro, em especial o surf nordestino, que é uma fábrica de talentos. Meu Deus do céu, né? Impressionante. Sempre foi e continua sendo uma das maiores fábricas. E o meu beijo para toda a família Pena, a quem eu sou muito amigo, tenho muita honra de dizer isso, que eu sou muito amigo do Pena, da Brígida, da Lígia, do Zé Rubens, né, do Petrônio. Não era íntimo do Petrônio, do Zé Rubens, da Lígia, mas o meu contato com o Pena e com a Brígida sempre foi muito forte. Mas quando vai um de nós, a gente sente, né, então, ainda mais... Os sentimentos da família Pena. Fica aqui os nossos agradecimentos, né, para toda essa família. Mas aí a gente estava falando também, eu queria puxar esse gancho da questão... Locução. Exatamente. Porque é onde entra, não digo o maior talento seu, mas um dos grandes talentos que você tem, né? Pô, já era baterista, já era somador, era beat marshal, e aí vem a questão da locução. Como é que entrou na sua vida isso? Em 1988 teve o Sandec Classic em Ubatuba, porque em 88 a Sandec saiu do circuito brasileiro. Por quê? Porque no início do ano houve uma entre aspas, greve dos atletas top 30 que queriam aumento da premiação do circuito brasileiro. Eu lembro disso. Né, o Bocão, inclusive, conduziu magistralmente toda essa situação, mas alguns empresários não ficaram contentes. Dentre eles, o Hermínio Nadim da Sandec decidiu sair do circuito brasileiro e organizou o Sandec Classic internacional, que inclusive o Damien Hardman foi o campeão. Naquele campeonato... o locutor era o Marquinhos Carvalho, né, de Niterói, Rio de Janeiro, né? E teve um dia que ele teve um problema com a voz, coisa tal, não pôde trabalhar e não tinha quem fizesse a locução. Então foi dessa maneira? Foi dessa maneira. Cadê o cara que faz tudo aqui? O cara que é somador? Quem vai fazer? E eu metido como sempre, né? Eu posso fazer. Tu faz coisa e tal, porque tinha um cara que falava em inglês
e tinha, se não me engano, era o Paulo Lima, da Trip FM, jornalista. Paulo Lima, que fazia a locução, e aí eu fui fazer o português no lugar do Marquinhos Carvalho. Então foi dessa maneira? Foi dessa maneira. Tomou gosto? Tomei gosto, e aí, na sequência, já vieram campeonatos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, também no Rio Grande do Sul, e eu comecei a fazer a locução, comecei a fazer, e... Não parou mais? Não parei mais. E você, Cláudio, ficou como a grande referência para todo os povos de língua portuguesa, né, durante anos, né? Lógico, muito bem assessorado, se é que eu posso usar essa palavra de assessorado, porque na verdade não se tratava disso, mas sim de parceria ali, né, com o Ícaro, com o Joranelli, perdão. Mas você, de certa maneira, talvez por ser o âncora, né, ou personificar essa imagem, né, sempre pontuando muito bem as observações de ambos, se tornou uma referência para toda a população de língua portuguesa do surf mundial. Né? E aí chega para você o convite da WSL. Como é que chegou e como é que também você recebeu, a gente quer bastidor, né? Como é que foi sua saída também da WSL? Esse é um capítulo um pouquinho mais longo, tá? E para chegar até o capítulo eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. Tá? Em 1986, pela primeira vez, levaram um computador para um evento de surf, que foi na Praia da Joaquina. Já era Manuzil e... não? Era um mano, mas junto tinha um cara de São Paulo, que ele é hacker profissional, que é o Gênio. E aí ele fez umas experiências e coisa e tal, papapá, com surf, com notas e coisa e tal, mas não foi a mesma coisa. E aí surgiu Manuzil e Celso Alves, da Beach Bike. Sim. Né? E eu divido o surf profissional, o surf competição, entre antes e depois de Manuzil. Para mim, ele é o maior nome da história do surf profissional em todos os tempos. Essa é a minha opinião. Sim. Essa é a minha opinião. Porque ele revolucionou não só a questão de soma de notas, como ele começou a desenvolver sistema de transmissão online, primeiro de notas, depois de imagens, de áudio, depois de imagens, e as transmissões do circuito mundial. Quem começou tudo foi o Mano. Sem dúvida. Quem começou tudo foi o Mano. Ele sempre tinha uma ideia além, sempre tinha uma ideia além. Não dá para fazer isso, todo mundo falava, tá louco, mano, isso é impossível, coisa e tal. Aquela época da internet de escada, né? Sim, aquele barulhinho clássico. E ele falou, não, dá para fazer. E eu aprendi com ele. O impossível não existe. Aprendi com o Manuzil. E para mim, ele é o maior nome em termos de revolução e tudo que nós temos hoje, que o pessoal acompanha em casa, deve-se única e exclusivamente, não única e exclusivamente, mas o pai de tudo isso, Manuzil. Você te fazer um pequeno à parte, você sabia que eu estagiei na Beach Bite, cara? Acredita nisso? Se eu te falar que eu sabia? Você acredita? Cara, estagiei na Beach Bite a convite de Alexandre Mãozinha. Exatamente. Na época que a Beach Bite fazia o circuito mundial, né, já uma páginazinha à frente do que você está colocando, e passava alguns informes para as rádios. Sim. E existia uma rádio aqui no Espírito Santo, 94,9, por sinal, o mesmo dial da Fluminense FM, e também a mesma programação, exatamente, que era rock and roll. E o dono, inclusive, campeão mundial de windsurf, que é o Ricardo Conde, aqui da belíssima cidade de Guarapari, que eu sei que você conhece também. Uma praia maravilhosa, boas ondas. Inclusive Setiba, que é a minha praia de paixão, lá em Guarapari.
E aí, fazendo... eu tinha rádio, tinha programa de rádio e tal, e Alexandre entrava, né? E aí me convidou para fazer estágio, na época que eles andavam de ônibus o circuito brasileiro inteiro, com aquela coisa, aquela tralha toda. E aí eu fiz, e também tive a oportunidade de te conhecer nessa época, o Nuno Jonet, que acho que é uma grande referência, acho que para todos nós. Grandes referências minhas. Mas eu só queria fazer essa observação para não perder o time, mas vamos continuar, porque... Bem, aí o Mano começou a transmitir. O primeiro evento que ele transmitiu, isso pode tá me confundindo se foi em Portugal, 2005, ou foi no Tahiti, não me lembro. E tinha um microfone e uma pessoa falava em inglês e outra falava em português. Não fui eu, obviamente. E daí em diante só cresceu e começou a ser a transmissão que o pessoal conhece, né? Meu primeiro evento na antiga ASP foi em 2009 em Jeffreys Bay, na África do Sul. Até então eu fazia locuções de eventos internacionais. E era presencial, né? Você tinha que estar lá, né? Na praia, fazia locução de praia. Tá. Não era web ainda. Não era web ainda, fazia de praia. Meu primeiro campeonato de web que eu fui fazer foi na África do Sul. E até foi engraçado, porque eu morava nessa época em Osório, no Rio Grande do Sul, que fica mais ou menos 80 quilômetros de Porto Alegre, e o telefone toca 3 horas da manhã. O telefone tocando 3 horas da manhã, ou é engano, ou é uma tragédia. Ou é uma tragédia. Aí eu atendi, Klaus, eu falei, sou eu. É o Mano. Mano? Sou eu, Mano Ziupo. Eu falei, e aí, mano, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Não, eu tô aqui na África do Sul. Olha só, tu vai fazer a locução do campeonato de Jeffreys Bay, que começa depois de amanhã, e teu voo sai às 8 horas da manhã de Porto Alegre. Se apressa aí, meu irmão. Tu tem passaporte? Eu falei, tenho. Então, vai, cara. E foi assim o convite, né? Caraca, no meio da madrugada, para fazer... Pelo menos foi uma notícia boa, né? E aí fui até a África do Sul e fiz o primeiro campeonato. Tive o prazer de trabalhar ao lado de David Stanfield, que mudou completamente a maneira como eu via uma locução de eventos de surf. Porque até então, evento de surf era... lá vem o preto, lá vem o vermelho. O David Stanfield tinha uma caixa, um baú, que ele abria e tinha as fichas dos surfistas. De todos os competidores. Nasceu em tal ano, nasceu em tal cidade, começou a surfar em tal lugar, é patrocinado por tal e tal, tudo isso escrito à mão. Os títulos dele, foi campeão do Coke Classic, foi campeão do Stubbs, foi campeão disso, daquilo, blá, blá, blá. E aquilo, sabe... Abriu seus olhos. Abriu meus olhos, abriu minha mente. Falei, meu Deus do céu, é isso que o pessoal de casa quer. Eles não... Informação. Informação. E já nesse evento, que foi vencido pelo George Smith, um clássico, batendo Adam Melling na final, eu já nesse evento eu comecei já a rascunhar algumas coisas, né? E aí eu fiz Jeffreys Bay em 2009, 2010, 2011, fiz os eventos no Brasil, já fazia bastante web em eventos locais também, que começou a ser febre. E aí comecei a fazer vários campeonatos. Aí veio a WSL, né? E aí eu comecei a fazer a WSL, ia para a França, fazia Portugal, fazia África do Sul, o Rick fazia Treston junto com o Paulo Issa fazia com o Pedro Miller na Austrália, o Bocaiúva fazia em algum outro campeonato, em Fiji, e eu ia fazer no estúdio nos Estados Unidos o campeonato do Tahiti e de Fiji também, porque eles não tinham verba para mandar a gente para o lugar. Então, ou seja, tinham várias pessoas. O André Joranelli fazia o Havaí, né? Porque na época o André não podia sair dos Estados Unidos, porque como ele estava com o processo de green card, ele não podia sair dos Estados Unidos. Correu o risco de se voltasse, de não conseguir voltar. Não conseguir voltar. E aí ele fazia as etapas dos Estados Unidos e do Havaí.
Né? Isso aconteceu 14, 15, 16, 14, até 2014. Não, até 2015. No final de 2015, a WSL decidiu criar uma equipe fixa. Somente 3 pessoas iam fazer o circuito mundial e iam acompanhar todas as etapas, coisa e tal. E aí todos nós estávamos na briga. Né? Na briga, entre aspas. Claro. Né? E aí foram escolhidos Pedro Miller, André Joranelli e eu. Né? E aí, nos anos de 16 e 17, a gente viajou para todas as etapas do mundo. No final de 2017, o nosso chefe, Jed Pearson, chamou a gente para uma reunião lá no Havaí, um dia off que teve, falou, olha, o negócio é o seguinte, a partir de 2018, todas as transmissões da língua portuguesa vão ser feitas através do estúdio da WSL em Santa Mônica, na Califórnia. Quem quiser ir para continuar, tem que morar nos Estados Unidos, tem que se manter. A gente tinha um salário, né? Tinha um salário por evento, mas que não pagava as contas todas. Então eu falei, eu quero, claro que eu quero. O Pedro Miller falou, olha, eu não quero, para mim não dá, estou indo morar em Portugal, eu estou fora. E aí, para substituir o Pedro, foi chamado o Ícaro. Grande escolha também. Sim. E o Ícaro, então, fica à vontade, o Ícaro, então, acaba indo para os Estados Unidos. Ele já morava. Já morava lá, já estava lá. O Ícaro sempre foi juiz, né? E nos últimos anos dele de juiz, ele começou a fazer a transmissão de alguns eventos. Alguns poucos eventos ele fazia a transmissão. E aí surgiu o Dream Team, como a gente costuma chamar, né? Eu, André Joranelli e Ícaro Cavalheiro. E aí eu fui morar nos Estados Unidos. Né? Isso foi 14, 15, 16, 17, eu já ia e voltava direto dos Estados Unidos. A partir de 2018 eu comecei a morar nos Estados Unidos justamente para trabalhar. Eu morava na casa com o Ícaro. A gente morava em Arcadia. E de lá a gente fazia campeonato e eu também me virava, trabalhava na pintura, entregava comida. Fazia o que dava para sobreviver. Exatamente. Ali, além da ajuda de custo lá da WSL. Exatamente. E só um parênteses, o porquê que nós fomos para o estúdio, porque até 2017, por exemplo, cada etapa do circuito mundial viajavam entre 80 e 100 pessoas na WSL. Bastante gente, né? Imagina, 80 a 100 pessoas, passagem aérea, carro alugado, hotel, maioria uma pessoa por quarto. Mas nós sempre ficávamos em 2, 3 no quarto e coisa e tal. E no campeonato de Rossegor, era o Paul Speaker, se não me engano, o CEO da WSL naquela época. Rossegor, para quem não conhece, tem uma estrada e aí tem uma duna gigantesca para você chegar na praia. E aí o pessoal não conseguiu levar os containers das equipes de design gráfico, produção e coisa e tal que fazem a transmissão e deixaram todos na beira da estrada. E aí um dia o speaker passou e ele disse, cara, se vocês conseguem transmitir aqui do outro lado da rua, atrás de uma duna, sem ver a praia, por que você não pode fazer isso nos Estados Unidos? Dentro de um estúdio. Dentro de um estúdio. Né? Não, estou falando da parte gráfica do pessoal da produção. Mas foi aí a semente. Né? Aí a semente. Nós subíamos a duna todo dia, tinha um estúdiozinho para a gente lá no palanque, na estrutura. Mas todo o pessoal de apoio da transmissão, que era gigantesco, assim, o profissionalismo, ali eu aprendi demais. Eu aprendi demais. E aí ele falou, se todos vocês fazem esse trabalho, porra, aqui do outro lado da estrada e coisa sem ver o mar, por que vocês não trabalham lá nos Estados Unidos? E aí houve esse corte, né? E aí só passaram a viajar mais ou menos 30 pessoas. Houve um corte brusco, todo mundo passou a
a trabalhar dos Estados Unidos, e a nossa transmissão também foi. A transmissão em inglês continuou viajando e nós fazíamos dos estúdios em Santa Mônica. E o que aconteceu, Klaus? Que é uma pergunta que não posso passar em branco, né? Aham. Porque tinha uma ligação, além da emocional, assim, porque vocês passavam as informações extremamente transparentes, né? E de uma hora para outra, pelo menos para o público médio, né? De uma hora para outra, não tem mais o Klaus, não tem mais o Ícaro, não tem mais o André. Cara, começou assim. Nós sempre... como é que eu vou te explicar? A gente tinha opinião própria, entendeu? O Ícaro sempre batia muito no julgamento, por ter sido um excepcional juiz. Então ele tinha também um grande competidor. Grande competidor. O Ícaro foi o único surfista catarinense que foi campeão de todas as categorias na Santa Catarina. Mirim, Júnior, Open, Profissional e Master. Campeão estadual em todas. Sabia. Que bacana. Um juiz excepcional, head judge, juiz de prioridade. E o Ícaro não tinha papas na língua. O juiz errou. Essa onda não tinha que ter sido 6 mil, tem que ter sido 8 por causa disso e disso. Ou seja, ele matava a cobra e mostrava o pau, como a gente costuma dizer, né? E o André também, posicionamento forte, né? E eu não tinha o mesmo posicionamento deles, mas dava também as minhas opiniões contrárias várias vezes, por isso que sempre me chamava de passador de pano. Mas isso não... Desculpa eu falar... Mas não, eu particularmente não vi. Andando, né? E aí não via dessa maneira, tá? Eu, como até hoje assisto, sou fã, mas não via como passador de pano, não. O que acontece? Porque eu sempre aprendi muito a respeitar as pessoas que estão trabalhando, para quem eu estou trabalhando, como eu estou trabalhando, entendeu? Bem, mas aí o time começou a desmantelar com o Ícaro, né? Teve um campeonato de ondas grandes em Nazaré. Nós tínhamos feito no ano anterior, isso era 2021, e em 2022 a gente fez de novo. Só que naquele ano de 2022, o tamanho do mar estava metade do que tinha sido no ano anterior. E aí a gente falou na transmissão, estávamos fazendo eu e o Ícaro. A gente falou, altas ondas, mas o mar está metade do tamanho. Nisso, o meu chefe fala assim, olha, o pessoal da WSL Brasil ficou chateado porque acham que vocês estão desmerecendo o produto de ondas grandes. Eu falei, de maneira nenhuma. Absolutamente, a gente somente deu a nossa opinião e os internautas todos estão vendo o que está acontecendo, né? Aí em 2022 o Ícaro estava batendo muito no juiz, muito. E na etapa de El Salvador, o Renato Ícaro me ligou de El Salvador, um dia antes da final, falou, Klaus, dá um toque no Ícaro, espera ele baixar a bola, pegar mais leve, porque, a repercussão dos comentários deles não está sendo boa perante a cúpula, né? Então disse para ele maneirar. E como eu era o coordenador do time, chegava e falava, Ícaro, está acontecendo isso. Ele falou, não vou mudar, vou seguir falando. Eu falei, cara, pode rodar. O que está em jogo é isso aqui. Está em jogo. Não quero saber, é a minha opinião e pronto. Beleza. No outro dia, primeira bateria do dia, lenha. Tome cacetada do Ícaro, lenha. Me liga o meu chefe americano. Diz pro Ícaro sair agora. Acabou. Diz para ele sair sumariamente agora. Isso não foi logo após a primeira bateria, né? Mas começou assim durante o dia, e aí isso foi pouco antes das finais, porque tinha só quarta, semis e final naquele dia. E foi um campeonato que, se não me engano, o Filipinho
perdeu pro Griffin, uma coisa assim. E eu falei, cara, o negócio é o seguinte, vai ter que acontecer isso aqui agora. Aconteceu, cara, e coisa e tal. Que assinava o meu visto de trabalho, o meu e da minha família, minha esposa, meu filho, todos estávamos lá por causa da entidade. Como é que eu... Sabe, eu falava, olha, não concordo com esse resultado, era o máximo que eu poderia falar, que eu podia falar, eu não concordo, esse surfista aqui, acho que essa onda não foi tanto, mas, não concordo, é o máximo que eu podia falar. O Ícaro não, o Ícaro descia a lenha, era o jeito dele, e aí o Ícaro saiu. E aí o Rick Lopes foi chamado para fazer, coisa e tal, demorou para sair o visto dele, coisa e tal, né? Enquanto isso entrou o Vini Fornari. Sim. Entrou o Vini Fornari. Isso era 2022 e 2023. O visto do Rick saiu em novembro de 2023. Demorou bastante, acompanhei, o Rick é uma pessoa que tem um coração enorme, gosto muito dele. Rick é excelente profissional. Rick é um excelente prazer de fazer junto do Rick uma etapa da Taça Brasil em regência, junto com o Zecão também, aqui, Zaluski, e o Rick já conhecia antes, mas se mostrou realmente um cara de um coração enorme. Um grande profissional. Não, e um grande profissional. É um cara tipo o Galvão Bueno, não na forma de narrar, mas o Rick é um cara que ele pode narrar qualquer esporte. Sim, sim. Ele narra vôlei, beach tênis, surf. É um comunicador. Lutas, tudo. É um comunicador. Tudo. Então, Caselli fez um papel maravilhoso lá na Caselli TV. Então, a gente chamou o Rick, só que durante o processo, em 2023, começaram a surgir os burburinhos de que a transmissão da língua portuguesa iria para o Brasil. E eu avisei, falei, Rick, está acontecendo isso, isso e isso. Tá? Pode ser que não role aqui no ano que vem. Você terminar o processo ou não é contigo, tá? Eu não posso te garantir. O visto dele foi aprovado e tanto que ele chegou a ir para lá em novembro para ver casa, ver lugar para morar e coisa e tal. E no dia 9 de dezembro, meu chefe dos Estados Unidos me liga e fala assim, Klaus, estou te ligando para te informar que a transmissão a partir de 2024 vai ser feita no Brasil. Aquilo para mim caiu como uma bomba, né? Todo estruturado na América. Totalmente estruturado. Filho estudando, filho na escola. Ele tinha se formado na middle school, que é o ginásio, né? E já estava fazendo a high school. Sabe, a minha esposa totalmente adaptada, sabe, nossa vida totalmente adaptada aos Estados Unidos. E aquilo caiu como uma bomba, né? Aquilo deixou a gente sem chão, né? E ele falou, olha, tá indo para o Brasil, mas eu já falei que eu gostaria que você continuasse como líder do time, mas eu já sabia que ali tinha acabado para mim. Aí ele me passou o contato do cara da produtora. Aí ele liguei pro cara da produtora, falou, identifiquei, aqui é o Klaus. Aí ele falou, o Ivan falou de você e coisa e tal. A gente está fazendo a seleção realmente. Será que você pode gravar um áudio, um vídeo para a gente ver como é que é a sua voz? Eu falei, o quê? Como é que é? Eu faço o circuito mundial há 15, 20 anos, tanto de praia como locução de web, e tu quer que eu grave um vídeo para você ver como é que é a minha voz? É sério isso? Aí ele se tocou, né? Não, mas veja bem, eu falei, meu amigo, valeu, aquele abraço, tchau, desliguei o telefone, e assim foi a minha saída da WSL. E a partir dali você então entendeu que na WSL, pelo menos a partir daquele momento, não existiria mais uma possibilidade profissional? Não. O que realmente me fechou as portas para a WSL foi o meu passo seguinte. Eu não vou te dizer que eu não fiquei puto, eu fiquei muito puto, fiquei muito chateado pela forma como eu fui tratado. Nós tínhamos uma equipe e a gente fazia uma transmissão de excelência. Das 10, 11 etapas do circuito, a gente batia o inglês em 5, 6 etapas.
Sim, era a maior audiência global. A audiência era absurda. Nossa equipe era excelente, só gente que conhecia. Inclusive, quando saiu o Ícaro, entrou o Vini Fornari, também excelente, shaper, surfista profissional, sabe, conhecia, sabia de tudo. Então, mas saí da WSL e aí o Ícaro criou um canal. Eu lembro. E me convidou a mim e ao André para fazer parte do canal. E ali foi onde eu realmente enterrei minhas últimas chances de voltar à WSL. E eu vou agradecer aqui, mas antes eu queria que você falasse um pouco do Surf Brasil. Foi esse convite, né, que veio para você abrilhantar esse serviço, ou melhor, esse trabalho que está sendo tão bem feito pela Confederação Brasileira de Surf, né, nessa gestão do Teco, que você viu o garoto, de Geraldinho, que te viu o garoto, né? E fazendo essa ponte entre várias gerações e resgatando grandes nomes do surf brasileiro de norte a sul. E se tiver surfista profissional em Minas Gerais, eu tenho certeza que teria espaço também, né, da Confederação Brasileira. E como é que foi essa para a gente encerrar, essa vinda, né, para brilhantar o Surf Brasil? Eu vou tentar ser bem breve, né? Porque 1h20. 1h20 já. Não, desde que eu saí do canal do Ícaro Cavaleiro, eu lá apaguei minhas redes sociais, eu tinha mais de 40 mil seguidores no Instagram, apaguei Facebook, apaguei TikTok, tudo, falei, não quero mais saber de surf, nunca mais na minha vida. Né? Você falou isso comigo uma época, a gente estava trocando muita informação. Exatamente, não quero mais saber, isso foi 2024, 2025, e aí em outubro de 2025, conversando com o Geraldinho, e aí eu falei, eu nunca trabalhei, nunca tive uma oportunidade de trabalhar e coisa e tal, o Geraldinho sempre foi muito meu amigo. Né? Ele assim, a gente vai ter uma reunião agora em Florianópolis em novembro e eu vou tocar no seu nome, né? Aí passou outubro, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, nada. Eu falei, não deu, né? Eu não sou de ficar atrás. E em março, Geraldinho me liga, e aí, vamos voltar para casa? Falei, que alegria, eu morava nos Estados Unidos, né? E, sabe, aceitei de coração, porque eu ouvia falar muito bem do circuito da Confederação Brasileira de Surf, principalmente na gestão Teco Padarates. E aí entrei em contato com o Teco, com o Guga Arruda, com o Paulo Moura, com o Mirende Schaufer, né, com o pessoal com o Duda Tedesco. O Duda Tedesco foi outra pessoa que me incentivou muito. O Rick Lopes interviu muito ao meu favor. E o Geraldinho moveu mundos e fundos e aceitei o convite. Todo o pessoal me recebeu assim de braços abertos. Eu me sinto muito honrado em fazer parte hoje da família Surf Brasil, Confederação Brasileira de Surf, e eu estou me sentindo como se eu estivesse em Ubatuba, no Sandec de 88, começando a locução. Eu estou assim como um garoto que ganha um carrinho novo, sabe? Eu estou muito feliz mesmo. Olha, feliz, eu tenho certeza que estão todos os que estão nesse momento prestigiando essa entrevista, esse bate-papo com você. Queria te agradecer, Klaus, assim, imensamente sua disponibilidade de vir aqui em loco, né, ao vivo, em cores aqui, conversar com a nossa audiência do canal Além das Ondas. Prazer foi todo Prazer meu. Enorme, meu. Se deixasse, a gente conversava 3, 4, 5 horas. Só o papo que a gente vai bater, saindo daqui indo para Carapebus agora, né, para o circuito brasileiro de base, vai ser, já daria um outro podcast também. E eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a Fruteria Brasil, que nos apoia aqui. A gente vai ter oportunidade, Klaus, antes de eu te franquear a palavra novamente, de passar lá depois, né? Você deve ficar aqui até segunda-feira. Sim. E tem 3 unidades maravilhosas nos shoppings aqui, o Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e o Shopping Boulevard, para quem quer um açaí fenomenal, com frutas assim, super frescas. Ó, Fruteria Brasil, vale muito a pena e está nos apoiando aqui. Iremos. Claro, nós vamos fazer isso. Muito obrigado mesmo. Você quer
falar mais só para claro, no final, eu preciso agradecer algumas pessoas que foram fundamentais nessa minha trajetória até hoje. Primeiro, minha mãe, que desde o começo ela me apoiou. Ela falou assim, é isso que você quer para sua vida? Quando o surf era nada e muito mal julgado. Então minha mãe sempre esteve do meu lado. E muito mal visto. Muito mal visto. Dona Marley, obrigado por acreditar no seu filho. É isso. E quero agradecer aos meus 4 mestres. Eu tive 4 mestres na minha vida. Roberto Perdigão, Arnaldo Spaia, Flávio Boabaide e Al Hunt. Esses foram meus 4 pilares. Al Hunt, para quem não está se situando, foi o que a gente hoje chama de CEO, né, da ASP, da Association of Surfing Professionals, durante muitos anos, né, Klaus? E foi tour manager durante muitos anos e que me ensinou muito. Teria várias outras pessoas para agradecer, né, mas em nome dessas 4, eu agradeço a todos aqueles que de uma maneira ou outra me ajudaram, de maneira positiva, ou então aqueles que, como é que eu vou te dizer, não foram de maneira positiva, mas que eu tirei uma lição de situações... Aprendizado. Um aprendizado. A todas essas pessoas, muito obrigado. Klaus Kaiser, senhoras e senhores, aqui no canal Além das Ondas, eu peço que você se inscreva no canal. Se inscreva. Faz aquele sininho ali que é tão importante para o nosso querido YouTube perceber e amplificar a nossa audiência, eu conto com você. E é isso. Agradecimento mais uma vez aqui, ó, Fruteria Brasil, passa lá, Shopping Vitória, Shopping Boulevard, Shopping Vila Velha, fala com o Flavinho aqui no que eu pedi para te dar um desconto. Vai lá. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera.